Bom dia! Tô debaixo do pé de goiaba. Gente, eu tô numa parte do sítio em que faz tempo que eu não gravo, mas pensa num tempo que eu não gravo aqui. E eu sei que vocês estão aí bem curiosos, às vezes vem alguma pergunta, Ivone, como que tá aquele espaço lá do sítio que você nunca mais mostrou? E eu vou mostrar para vocês agora como é que tá a situação e por que a gente não vem gravando por aqui. Eu tô falando do açude. Sim, faz mais de ano que eu não gravo aqui. E por quê? Porque nós resolvemos deixar essa parte do sítio parada, sem movimento, sem manutenção de certa forma. Por quê? Um lugar onde fica parado, sem manutenção, ele vai se moldando com o tempo, né? E aqui a gente percebeu então que essa nascente veio há muitos anos atrás, já faz. Quem nos acompanha no canal sabe do que eu tô falando. Eu e o André começamos a cavar um pouquinho aqui, uns buraquinhos aqui. E aí apareceu uma umidade entre as pedras, na superfície. E daí o André começou a cavar muito. E ele fez no braço, então, todo esse açude aqui. Porque entre as pedras, porque tem pedras no fundo, começou a verter um pouquinho de água. Mas era muito pouco. Tanto é que, às vezes, até quase secava, ficava só uma umidade no fundo, né? E daí ele trabalhou, dá pra ver na borda lá, ele foi trabalhando com cimento, porque como o nosso terreno é íngreme, força muito naquela parte de lá, né? E depois tem uma baixada bem grande aqui. E aí o André botou cimento naquela parte de lá, de baixo, e alguns restos de construções, né? Dá pra ver ali tijolos, construções assim, ele foi fazendo. E foi deixando, então, parou, não mexeu mais aqui. E aí, durante esse inverno que foi muito chuvoso, então a água veio e subiu e encheu aqui, não baixou mais. E aí, ó, nas laterais a gente tá deixando, assim, essas vegetações se criar sozinhas, né? Assim, ó. Então, o que que acontece? Aos poucos, esse açude, ele vai se moldando e vai ficando aqui, do jeito que a natureza sabe como é que tem que ser, né? Então, nós não vamos mexer tão cedo aqui. Ele também resolveu deixar assim, sem mexer. A água não está mais marrom como ficava. Quando chovia ficava sempre marrom, né, de barro. Agora não fica mais, ela tá com uma aparência de lago mesmo, né. Tem cascudo aqui dentro. Ele não botou peixe. Uma vez tinha umas tilápia aqui. E daí ele não botou. Aí ele deixou só o cascudo. E da onde que tá vindo a água, também, daqui, ó. Estão vendo? Ele tem um poço, ele cavou um poço também manual, na mão. Lá mais para cima, que tinha uma vertente também. Não era vertente, assim, ele fez um buraco lá e apareceu um pouco de água entre as pedras. Eu vou caminhar por aqui, vocês podem ver que até a vegetação assim a gente tá deixando, ó. Mas aqui, ó, por exemplo, aqui ele botou pneus. Ele fez contenção de pneus e tá deixando assim o inso tomar conta um pouco, para segurar essa terra, né, para ficar socado, ó, contenção de pneus, em cima tem abacaxi. Claro que um pouco é falta de tempo de vir arrancar um pouco, ou passar a roçadeira, mas é bom deixar, como eu falei, deixar que a natureza vai fazendo o seu trabalho sozinha. A mão do homem às vezes só atrapalha. Aqui ele plantou agaves, há muitos anos ele plantou agaves, acho que 2 anos atrás. E daí aqui, ó, ele botou contenção de pneus também. Ele veio trabalhando durante bastante tempo com pneus para segurar essa terra, para ela ficar, para não ir descendo muita terra para dentro do lago, né? Ele foi fazendo isso aqui. Agora, no momento, eu tô debaixo de um pé de bergamota. Esse aqui é um pé de bergamota. Depois eu mostro ele de longe. Então aqui tudo tem pneus. Primeiro ele tinha feito um poço aqui para a água parar aqui e descer sozinha para lá. E aí ele resolveu passar esse cano por cima desse poço, porque aqui estava criando um pouquinho de mosquito. Então ele resolveu passar a água, o cano que vem lá do poço que ele cavou, por cima. Aqui ele fez tudo de cimento, também há muitos anos atrás, um caminho de cimento. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês verem, ó. Ó, é um caminho de cimento que ele fez. E esse caminho de cimento tá mantendo a água, tá levando a água, dando caminho para a água até o lago também. Então são 2 fontes de água que tem nesse lago agora. Olha ali.
tá vindo pra cá. E aí cai lá no lago, ó. Lá. Aqui ele plantou barba de serpente ao redor, para manter bastante umidade, fechadinho. Fica assim bem similar na natureza, né? Onde tem os córregos. E olha a água se mexendo lá. É sinal que tem vida nessa água. Não se sabe se já tem peixinhos aí dentro, alguma coisa pode ser que tem, né? Porque a natureza é sábia, né? E ó, então aqui eu vou mostrar bem de pertinho. Ali é onde a água sai no registro. Dá pra ver? Acho que dá. Tem um registro ali onde a água tá caindo. Vou mostrar mais perto, não posso ir lá. E daí vem pra cá e vai pro lago. Então tá ficando bem legal isso aqui. Esse lago tá ficando bem legal, bem como a gente queria. Podia ser maior, podia, só que se tiver a água se mantendo com o passar dos anos, a água vai se mantendo aqui, porque ele vai umedecendo por baixo, né, e vai indo, e a água vai ficando, né. E aí então a gente vai fazer talvez ele um pouco maior, mas eu acho que assim nesse tamanho tá bem bom. Para um sítio que não tinha nada, tá bem bom. Ali tem um pé de bergamota também, fica bem na divisa, bem no canto. Essa bergamoteira sempre dá frutas. Aqui também tem um pé de bergamota, aquele que eu tava debaixo antes. É bem debaixo desse pé de bergamota que tem a vertente, olha. E aqui um pé de goiaba. O André tá deixando assim para fazer um sombreamento, né? Um pouco mais de sombreamento. E olha só, tudo isso aqui são pneus, que a terra tá socando aqui aos poucos. E para que se mantenha. Ele deixou aqui uma parte aberta para escorrer um pouco de água. Olha, uma entrada para poder sentar aqui também, né? Mas então agora não cai mais tanta terra para dentro do lago. Isso é muito importante. Bem lá atrás tem mirim. No pé daquela árvore tem mirim. E aqui tá o poço que o André cavou. Aqui também deu sinal de água. Ele começou a cavar, porque ele não sei, ele tem radiestesia, ele tem o dom de fazer essa parte de radiestesia. Então aqui deu sinal de água, e daí ele cavou, deu quase 2 metros de profundidade e apareceu água. E aqui por baixo, então, ele colocou um cano que levou até aquela parte lá, que ajuda, então, a colocar a água dentro do lago, onde eu mostrei para vocês. Aí aqui ele plantou umas flores, tem abelhas ali, e ele tá plantando flores de forma que... e deixando a vegetação se moldar por aqui também, para ficar tudo mais natural, né? Daí os bichinhos vêm também, as coisas vão se ajeitando sozinhas. Enquanto a gente estava mexendo, limpando, varrendo, arrumando aqui, parecia que nada funcionava. O pé de tumbergia que eu falei que eu tinha plantado, aqui ó, eu e o André plantamos aqui. Um pouco ela se esparrama pelo chão, mas ela tá subindo ali, e a tumbergia ela traz muitas abelhinhas, né? Então tá muito bom. Esse lugar é muito bom. A calícia com flor também atrai abelhinhas. Só que a calícia, então, com flor aberta assim, é sinal que vai chover. Ela é como a caliandra também. E aqui, claro que eu não podia deixar de mostrar nesse mesmo vídeo, né? As pitangas. As pitangas silvestres. Gente, tem coisa melhor que comer uma pitanga silvestre. O cheiro, o perfume dessa pitanga não tem igual. É uma maravilha. Então é isso que eu queria mostrar. Os mosquitos estão me comendo aqui. Ali tá na árvore, tem as iscas para abelhinhas. Tem Três Marias por aqui também. Eu vou caminhar por aqui um pouco. Ah, Ivone, mas tá cheio de mato. Essa que é. A gente percebeu que é isso que tem que ser. Deixar um pouco do mato para poder, então, a natureza agir da forma que tem que ser. Ó, calícias no meio da vegetação. A gente plantou bastante flores. Aqui tem o bico de papagaio, olha só. No meio também de uma ramada, mas olha, as borboletas vindo. É assim que tem que ser. A gente percebeu que tem que ser desse jeito, olha. Coroa de Cristo, Ora Pro Nobis e as caixinhas de abelha no meio. Fazia tempo que vocês não viam isso, né? Por que não capinar, Ivone? Por que não limpar isso aí? Justamente, se a gente fica mexendo demais,
os bichos vão embora. Eles não vão se criar, eles não vão querer ficar fazendo morada aqui. Eles vão ver que tem interferência e não pode. Ali tem uma caixa, ó, de abelha. Ali no pau, ali naquela árvore também tem um pé de banana ali. Então é assim. Não é bonito, não faz mal. Então com o tempo a gente limpa um pouquinho aqui, vamos passar roçar um pouquinho aqui, passar uma enxada, mas não muito, né? Deixar tudo mais assim, com a vegetação normal. E aí, me diga, os mosquitos estão me comendo aqui, porque na beira do mato, né, onde tem água, principalmente, nossa, agora, nessa hora da manhã, são os borrachudos que estão me pegando, não são os mosquitos, aqueles outros que transmitem doenças, né, são os borrachudos mesmo. Olha lá, legal, né? É impactante, né, ver um pouco de mata assim se criando ao redor e a gente bem tranquilo, mas a gente vai aprendendo, o ser humano precisa se moldar, não é a gente querer obrigar a natureza a se moldar, nós também precisamos nos moldar, né, e um pouco essa interferência, a gente precisa entender que essa interferência nossa direto nas coisas não dá certo, né, principalmente na natureza, quando a gente quer que a natureza responda de maneira similar ao como que era, né, como aqui esse sítio, quem tá chegando agora não sabe, isso aqui era um mato de eucalipto e a gente foi colocando a nossa casa aqui em cima, tiramos o mato de eucalipto, começamos a plantar de tudo que é tipo de espécie, né, só que não tinha água, e daí, como eu falei antes, o André, a gente começou a cavar um buraquinho bem lá, naquele cantinho, e a gente percebeu que isso aqui era tão seco, mas tão pobre, mas tão seco, que dava vontade de chorar quando a gente vinha capinar aqui, e era pura guanchuma. Aqui era um paredão, assim, um estirão de guanchuma até na parte de cima, era bem no canto do terreno, bem na parte de trás, né? E a gente ficava assim num desespero para limpar essas guanchumas, e graças a Deus não tem mais guanchuma. Então toda vez que a gente vinha capinar aqui, dava um dó de ver a secura, sabe, desse lugar, principalmente aqui, então, nessas partes do terreno, né? E daí... Aí um dia a gente cavou aquele buraquinho ali, naquelas pedras, a gente viu que tinha pedra embaixo, começamos a mexer e começamos a ver aquela umidade. Eu confesso que eu chorei, quando eu vi que a gente cavou um pouco mais, tiramos um pouco mais a terra ao redor daquela pedra grande que apareceu, uma pedra maior, e a gente, daí algumas ao redor também, né, a gente limpou um pouco e deixamos descansando alguns dias ali, porque a gente viu uma umidade. A gente não acreditou, né? A gente pensou, mas da onde que tá vindo essa umidade? Vamos deixar aí quieto uns dias. Aí passou uns dias, a gente veio ver e aquela umidade estava ficando mais forte, sabe? Então daí deu uma coisa assim, mas eu não acredito. A gente começou, não dá para acreditar que nós vamos conseguir fazer que venha água aqui, mas não era nós, era Deus, né? Que estava fazendo isso para nós. E a gente começou então a fazer esse buraco. Daí depois eu parei de tirar, porque... O André que tem força nos braços e tudo, aí o André então que durante muito tempo cavou aqui nas horas de folga. E cada vez mais ele cavava um pouco, aí né, tem que descansar, tem que trabalhar e tudo. E aí quando ele vinha de novo mexer, tinha mais umidade, sempre mais, daí apareceu mais pontos de umidade. Nas outras partes desse espaço aqui foi aparecendo mais umidade, né? Então daí sim ele conseguiu. Passou anos, gente, passou anos até que encheu isso aqui e permaneceu, porque ele enchia e baixava de novo, enchia e baixava, né? Então agora ele tá bem, tá se mantendo, então a gente tá muito feliz. Depois a gente até se empolgou e chamamos uma maquininha, uma Bobcat, e fizemos uma parte maior ali do lado, que a gente pensou, não, tá no mesmo sentido, pode ser que venha mais, que apareça água ali também. Só que ali não tinha nenhuma pedra. Então... não apareceu nada de umidade, então a gente desistiu, daí plantamos bananeiras dentro daquele valão, né, e agora então as chuvas vão levando terra nos pés das bananeiras, substrato, palhas, a gente bota até caixas de papelão ali dentro, porque ele se decompõe, né, então tá ficando bem forte ali e já tá dando cachos de banana. E só que o André fez um buraco, a gente continua, né, com aquilo na cabeça. Ele fez um buraco ali também um pouco mais fundo do que a Bobcat tinha cavado, assim, meio metro, um pouco a mais, né? E ali a água, quando chove, ela se mantém durante bastante tempo ali. Então, o que quer dizer? Quer dizer que se tivesse sido cavado com mais profundidade ali, teria se mantido água também, teria achado água ali, umidade, né? Porque se ela está se mantendo ali durante bastante tempo, né?
quando chove, é porque um pouquinho mais na profundidade tem umidade ali. Então não é um local seco, 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 né? Então a gente sabe que se um dia a gente quiser cavar um pouco mais fundo ali, fazer um açude maior ali, dá também, bem tranquilo. O vídeo de hoje era esse, atualizando vocês de algumas coisas aqui do sítio que eu deixei a desejar, né? Por conta de muitos assuntos a gente deixou a desejar, mas está aí, como está ao nosso lado, lago, tá desse jeito. Me conta se você nos acompanha há tempo, se vocês lembram da nossa saga aqui, do que a gente já fez por esse laguinho, quantas vezes a gente limpou, tirou a lama que se concentrava no fundo, né? E agora então tá belezinha, ele tá muito bem, graças a Deus. Até daqui a pouco então, se Deus quiser.